Ele fez de novo. Eu sou o senhor Champion. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos fazer um vídeo analisando o sorteio da Champions League. Sorteio esse que aconteceu essa semana, muito interessante, muito confuso. Confesso que fiquei pelo menos umas 3 horas para conseguir entender todo o sistema do que aconteceu, do porquê que foi daquele jeito, porque simplesmente a Champions decidiu fazer algo totalmente diferente, totalmente inovador. Não sei se foi realmente algo benéfico, porque na minha opinião ficou muito confuso para poder explicar para as outras pessoas. Esqueminha bem formado, bem montado, do jeito que normalmente acontece quando vem aqui com aqueles famosos vídeos autorais. A gente vai analisar o sorteio e talvez eu vou tentar explicar como que foi todo esse procedimento, porque parece que tem várias restrições e somente um computador conseguiria fazer realmente tudo isso para a Champions League. Cara, foi assim, pelo que eu me lembro de cabeça, o que não poderia acontecer é confrontos de países do mesmo, assim, confronto de times do mesmo país, alguma coisa assim, e situação de não cair times do mesmo pote. Vocês vão observar no esqueminha que eu vou demonstrar que os times foram divididos em potes e... Cara... Vamos embora, vai, vamos embora porque é muito complicado. Bom, aqui, ó, de primeira também. Aqui do lado tá o esqueminha que foi, os times foram divididos em 4 potes. Pote 1, pote 2, pote 3 e pote 4. Obviamente, foi utilizado o ranking da FIFA para determinar quem ficaria em cada pote. E, assim, você já pode observar que no pote 1 sempre fica os times mais fortes da liga, né? PSG, Chelsea, Inter, Barcelona, Liverpool, Real Madrid, Dortmund, Bayern e Manchester City, e assim vai. Então, todos esses times ficaram no pote 1 e os outros times pote 2. Arsenal acabou ficando para um pote 2, Juventus, Atlético de Madrid, e assim vai. Então, a referência que a gente vai utilizar, e por isso a divisão de potes, porque são 4 tipos de tabelas diferentes. Calma que eu vou explicar. Vamos ver se eu consigo explicar pelo menos. Essa referência, a primeira referência é o pote 1. Então, se a gente observar ali no pote 1, bem, logo na esquerda, o Barcelona, Bayern de Munique, Dortmund, Chelsea, Inter, Liverpool, Manchester City, PSG e Real Madrid, para a direita, em seguida, eles têm seus confrontos. E como que foi dividido o sistema? Por mais que eles pertencem ao pote 1, eles vão enfrentar 2 times de cada pote. Então, o Barcelona, pertencente ao pote 1, vai enfrentar 2 times do pote 1, que é PSG e Chelsea. 2 times do pote 2, que é o Frankfurt e o Brugge. Depois, 2 times do pote 3, que é o Olympiacos e o Slavia Praga. E 2 times do pote 4, que é o Copenhague e o Newcastle, entende? Então, cada time de um pote diferente vai enfrentar... vão enfrentar 8 times diferentes. Então, apenas um computador realmente conseguiria fazer tudo isso, porque é algo totalmente confuso e isso nem vai entrar em fase de grupos, mais ou menos. É um grupo só de confronto, mas na verdade vai sair aquela tabela que a gente já conheceu na versão anterior, em que vai determinar os primeiros, os do meio de tabela que disputam repescagem, e os últimos são desclassificados. Então, você tem pelo menos 8 confrontos para conseguir uma boa colocação nessa tabela geral, e dessa tabela geral vai tirar realmente os confrontos. A gente percebe que tem muito confronto bacana, muitos times fortes se enfrentando. Um Chelsea enfrentando um Barcelona e Bayern de Munique é algo assim cabulosamente forte. Um Manchester City enfrentando um Borussia Dortmund e um Real Madrid. Então, assim, o próprio Real Madrid enfrentando um Manchester City, Liverpool. É cabuloso, sabe? É um negócio assim surreal de se ver e de se entender. E também muito confuso de se entender. Eu confesso. Mas essa é pelo menos os confrontos do pote 1. E aqui o próximo é os confrontos do pote 2. Não necessariamente são equiparáveis ou iguais. Às vezes, igual acontece aqui, o pote 2, se você voltar no pote 1, vai aparecer confrontos diferentes. Então, cada time vai ter o seu confronto em particular.
e obviamente vai ter alguma situação ou outra que vai acabar se encontrando. Então por isso que justamente apenas um computador conseguiria fazer isso, porque até eu explicando aqui eu fico meio confuso do que eu tô falando para vocês, porque é assim mesmo que funciona. Mas nesse pote 2 temos Arsenal, Atlanta, Atlético de Madrid, Benfica, o Brugge, o Frankfurt, Juventus, Leverkusen e Vila Real. E aí na direita são os seus confrontos de casa e fora, casa e fora. E apenas o computador mesmo vai conseguir determinar as datas de confronto. A gente já tem até a primeira data e aí eu vou, mais pra frente eu vou demonstrar para vocês. E aí sendo esse aqui os potes do jogo 2. Os jogos do pote 2. Meu Deus. Bom, no pote 3 temos os times de Ajax, Blood Gummet, nem sei que time é esse, Napoli, Olympiacos, Olympique de Marseille, PSV, Slava Praga, Sporting e Tottenham. E à sua direita os confrontos. Então fica bem dinâmico, fica algo bem interessante mesmo de se observar que cada time vai ter um confronto, não diria confronto diferente, mas um confronto equiparado de acordo com a dificuldade. E por último, que é os confrontos do pote 4, né, que é o Atlético Bilbao, o Copenhague, Galatasaray, o Kairat, eu acho que é assim que se fala, Mônaco, Newcastle, Pafos é engraçado que tem uma carinha de um cara ali, Pafos, o Gabarang e o União, tipo, vários times que realmente eu não faço a mínima ideia e talvez sejam aqueles times surpresa nessa Champions League que acaba tirando aquele um joguinho ou outro de time grande, porque esses times do pote 4, obviamente que vão enfrentar esses times do pote 1, então vai ter um jogo, aquele famoso jogo de time. Eu não diria time pequeno, porque se você tá na Champions League, você já tem o mérito de estar numa liga bem expressiva, mas são times de menor expressividade contra os times, assim, pica das galáxias, que são os que estão no topo. Bom, o próximo slide já são os confrontos que foram determinados, de terça, quarta e quinta. Terça-feira teremos o confronto de Atlético Bilbao e Arsenal, um confronto bem interessante de se assistir, poder observar como que o Arsenal vai se lançar nesse primeiro confronto da Champions League. PSV e União, esse time do União eu quero muito ver que time é esse, de onde que veio, onde eles vivem, coisa parecida. Juventus e Dortmund, talvez o primeiro confronto e clássico da Champions League. Real Madrid e Olympique de Marseille, Benfica e Karabag, acho que é assim que se lê. E por último, Tottenham e Vila Real. Então esse de terça-feira a gente tem possivelmente, acho que 3 ou 4 confrontos bem interessantes para se observar. Um Juventus e Dortmund, que é o clássico da terça-feira. Observar como o Real Madrid vai iniciar essa Champions League contra o Olympique de Marseille, que assim, já começa na correria, já começa pegando fogo mesmo. E o Arsenal pegando o Atlético Bilbao para ver como que o Arsenal vai se comportar no início de Champions League. Bom, na quarta-feira teremos Olympiacos contra Pafos com a carinha do mano ali. Slav Praga e Bodo Glimt. Cara, que nome é esse, cara? Não faço a mínima ideia de onde que veio esse time. Ajax e Inter de Milão, ou não Inter de Limão, igual o VSR falou, Inter de Limão foi maravilhoso, cara. VSR, te amo, cara, te amo. Muito bom, velho, muito bom. Bayern de Munique e Chelsea, que confronto surpreendente, um confronto muito bom de se assistir em plena quarta-feira, então possivelmente, se tudo der certo, eu vou assistir. Liverpool e Atlético de Madrid, que é outro super confronto, eu espero que não seja o mesmo horário, para poder acompanhar os dois confrontos, e PSG e Atalanta. Então, da quarta-feira, os dois confrontos que serão mais interessantes serão Bayern de Munique e Chelsea, e Liverpool contra Atlético de Madrid. E na quinta-feira, fechando essa primeira rodada da Champions League, teremos o Brugge contra o Mônaco, Copenhague contra o Leverkusen, o Frankfurt versus o Galatasaray, Manchester City contra o Napoli, Newcastle contra o Barcelona e o Sporting contra o Kairat. Dessa quinta-feira, na minha opinião, os dois confrontos mais interessantes seriam o City contra o Napoli, onde no Napoli está jogando o De Bruyne, que era antigo jogador do Manchester City, então talvez seja um jogo bem nostálgico, um jogo bem interessante de se assistir.
E assistir também Newcastle e Barcelona, porque teremos o time para poder acompanhar como o Lamine Yamal vai se comportar nessa Champions League, e o Newcastle contando com, se eu não me engano, 2 brasileiros, que é o Bruno Guimarães e o Joelinton. Então, na quinta-feira teremos esses 2 confrontos muito interessantes para realmente acompanhar da Champions League. Bom, esse foi a demonstração de confrontos da Champions League dessa versão 2025-2026. Eu acho que tem confronto muito interessante realmente para acompanhar. E se observasse a lista, né, como que se vai formar na liga, como que vão ser todos os times, suas qualificações, porque eu lembro que na versão anterior, na versão do ano passado, chegou um momento que muitos times grandes estavam sendo até desclassificados da próxima fase, que é a fase do mata-mata. Então a Champions League meio que proporciona essas situações bem curiosas de se observar, que às vezes o time que, assim, favorito, o time maior, o time grande, acaba ficando para trás nessas classificação, que é muito importante. As restrições e modelo de formação de confrontos que foi feita nessa versão da Champions League, assim, confesso que achei interessante, mas eu achei também muito complicado de se entender. Eu acho que seria muito mais fácil você só formar aquele famoso grupo de 4 mesmo e colocar confrontos assim ali dentro, e seja o que Deus quiser, que seria até mais fácil dos times entenderem e das pessoas que estão assistindo, estão observando a liga, poder explicar, porque igual eu falei, eu tava explicando para vocês toda essa situação e eu mesmo tava ficando totalmente confuso. Então, espero que eu tenha conseguido explicar mais ou menos de acordo com o que foi feito em todo esse sorteio, essa seleção. E uma coisa também que eu esqueci de comentar, que deveria ter comentado no começo do vídeo, mas agora eu vou deixar pro final, que todas as imagens, todas essas fotos que eu peguei no canal do Instagram da TNT Sports. Eu espero que eles não me deem strike, eu espero que não tenha nenhum tipo de direito autoral envolvido nisso. E é óbvio que depois eu dei aquela minha incrementada para poder montar um material bem legalzinho para poder apresentar tudo isso aqui para vocês. Os confrontos, obviamente, times que eu vou ficar mais assim observando e atento nessa Champions League é o Real Madrid, que eu gosto, pô, o Real Madrid é o time que eu torço lá para fora, mas vou ficar com aquele olhar cauteloso para um time igual do Barcelona, porque vem apresentando, assim, temos aquele holofote virado pro Lamine Yamal para ver como que ele vai desempenhar nessa temporada, não só do Campeonato Espanhol, mas também como da Champions League. E eu gostaria muito de ficar de olho no Manchester City caso o Rodrigo decidisse realmente trocar o Real Madrid pelo City, mas parece que tudo indica que isso não vai acontecer. Rodrigo já demonstrou, não se manifestou, mas demonstrou que está totalmente infeliz com a situação que vem acontecendo no Real Madrid, onde de anos, não é de agora, com o Carlo Ancelotti também isso acontecia, que o jogador a ser sacrificado, o jogador a ser substituído, sempre era o Rodrigo. E isso vem meio que acarretando ou perseguindo ele em sua carreira, isso, de ele ser a peça a ser trocada. Isso aconteceu no último jogo do Real Madrid, e ele foi lá pro banco, totalmente revoltado com toda essa situação de ele ser sempre o substituído, mas é aquela. A proposta foi feita pelo Manchester City, ele tem a oportunidade de trocar de time, tem a oportunidade de ir para um grande time, que é o Manchester City, e ser treinado pelo Pep Guardiola, mas toda essa decisão vai partir do jogador. Se ele não tem essa, como eu posso dizer, eu não diria opinião, mas vontade de realmente sair do Real Madrid e trocar toda essa situação que vem acontecendo com ele, pô, não tem do que reclamar, irmão. Para com essa birra de, eu sempre ia substituído, porque a oportunidade para você sair do clube tá ali. Você não vai sair excomungado ou pelas portas do fundo, porque literalmente você fez tudo o que tinha que fazer no Real Madrid para demonstrar que você é o titular absoluto, e os caras só não estão dando valor. Então, meu recado, minha opinião para o Rodrigo é essa, que a oportunidade foi dada e ele precisa abraçar essa oportunidade. Se ele não quer abraçar, paciência. Então para de reclamar. Mas é isso, gente. Eu acho que esse foi o vídeo, um vídeo bem completo, um vídeo bem tranquilo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comenta e compartilhe. Se inscreva no canal para ajudar. Tamo junto. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!